Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida. Hoje quero começar de uma maneira diferente, porque muitas vezes somos tão enfáticos com algo e achamos detentores de uma verdade e não nos abrimos para aprender a verdade do Senhor. Observe o que diz o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a pensar sobre a atitude de Daniel quando levado cativo à Babilônia juntamente com o povo de Deus. É muito importante pensar que algo escrito há tanto tempo fosse tão atual nos dias de hoje e revelado como se acabassem de escrever. Toda a nação de Judá, que foi levada cativa, tinha em seu meio pessoas que continuavam a honrar ao Senhor, mesmo diante do pecado da maioria do povo, mas, mesmo assim, ainda que avisados, não mudaram sua conduta e seu comportamento. Não ouviram a profecia de Jeremias que lhes dizia para ceder ao imperador babilônico Nabucodonosor. Por isso, o templo foi destruído e os líderes e milhões de pessoas foram exilados na Babilônia. Isso aconteceu aproximadamente em 587 a.C. Entre os exilados estava um jovem da família real, Daniel. A história da influência de Daniel em todo esse cenário começa quando ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que trazia uma mensagem de Deus sobre a sucessão dos poderes da história. Daí para diante, Daniel se tornou o homem de confiança do imperador e de seus descendentes. Alguns anos depois, em 539 a.C., a Babilônia era conquistada pelo Império Medo-Persa, liderado por Ciro o Grande. E mesmo que fosse um império totalmente diferente, Daniel continuou em posição de comando. Por sua atitude sempre ética, contava com o favor dos imperadores e iam se sucedendo. Isso atraía para ele a inveja dos seus oponentes, que almejavam posições mais altas no governo. Imagine um príncipe, ainda adolescente, ver parte de seu povo ser exterminado e os sobreviventes serem exilados em outro país. Perder tudo o que tem e passar da condição de príncipe para prisioneiro de guerra e escravo. Ver sua vida se transformar em caos. E essa foi a história do jovem hebreu Daniel. Vou me ater à narrativa do último embate de Daniel à vida pública descrita no capítulo 6, que revela com clareza como homens tementes a Deus reagem em meio a circunstâncias adversas. Ambientes totalmente hostis quando aplicam 3 princípios em sua vida: a busca pela excelência, mesmo em ambiente hostil, a resistência à idolatria e a confiança na soberania de Deus. Daniel era do povo conquistado. Era visto como raça inferior. Porém, mesmo diante do opressor de seu povo e servindo a outra nação, sua atitude foi de fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Vemos isso descrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, que diz que, em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. E no versículo 4 continua: ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Daniel enfrenta aquele ambiente mostrando todas as habilidades que Deus já tinha forjado na vida dele. A honestidade e o zelo eram uma bandeira na vida de Daniel. Ainda jovem, ele não aceitou os manjares do rei para não se contaminar. Agora, com aproximadamente 80 anos, ele continuava íntegro. Daniel buscava não somente ser fiel e honesto, mas fazer
com excelência tudo que lhe vinha às mãos, evidenciando que não servia a nenhum rei, mas que seu caráter vinha de uma motivação de servir a Deus em todas as situações. O princípio da excelência está registrado na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 24. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. A fidelidade de Daniel ao Senhor e sua integridade de vida garantiu que ele não só sobrevivesse, mas que exercesse influência sobre 3 grandes reis, Nabucodonosor, Belsazar e Dário, evidenciando aquilo que colocara em posição de destaque entre os presidentes e governadores do reino. Daniel não foi um dos presidentes daquele império por armação política ou porque era queridinho de Dário, mas por um histórico de vida focado na ética e conduzido pela mão de Deus. E nós? Quantas vezes somos colocados em situação que não queremos ou levados a circunstâncias que não gostaríamos? Sabe aquela função no trabalho que você não gostaria de realizar? Aquela demanda de sua casa ou empresa que surgiu agora por causa da pandemia e que fez você mudar sua rotina, seus gastos, até seu foco? Infelizmente, o ambiente hostil se torna a melhor desculpa para sermos desonestos e negligentes. Quando estamos sob pressão, tendemos a fragilizar nossas convicções por um instinto, muitas vezes, de sobrevivência. Quem, na infância, já não foi tentado a mentir para se livrar de uma punição? Ou agora, na vida adulta, diante de uma multa de trânsito que lhe faria perder a carteira, não transferiu os pontos para outra pessoa? Quem nunca ouviu alguém dizer: ganho tão pouco, por que fazer um trabalho com qualidade? A vida nos leva a momentos difíceis e muitas vezes até para ambientes hostis. A questão é que como vamos nos comportar neste novo ambiente? Existem situações que não temos como resolver. Aí vamos ter que parar e decidir qual é a melhor forma de esperarmos tudo passar. Existem outras situações que podem ser resolvidas com mudanças de atitudes e sentimentos. Então, também teremos que parar e decidir no que vamos mudar e qual a melhor forma de colocar essa mudança em prática. Nesses momentos difíceis, podemos murmurar, reclamar ou até podemos inserir nessa nova circunstância todos os nossos dons e habilidades para a glória de Deus. Daniel foi um homem de decisão e atitude. Mesmo em meio a um ambiente totalmente desfavorável, buscou fazer o seu melhor, buscou ter excelência. Mas sua vida e seu caráter provocavam um curto-circuito na cabeça daquele povo. E é exatamente nesse ponto que vemos o segundo princípio que orientou a reagir às circunstâncias que ele passou a enfrentar: a resistência à idolatria. A integridade de Daniel era tão apurada que começou a incomodar aqueles que se aproveitavam das situações que detinham para praticar a corrupção. O capítulo 6 revela a trama armada por oficiais do Império Persa, no reinado de Dario o Medo, para manterem seus esquemas corruptos e por temor à integridade de Daniel, que poderia vir a assumir o comando de todo o império. Os presidentes e príncipes nomeados pelo rei fizeram Dario assinar um decreto real que não permitia adoração a nenhum deus, a não ser somente ao rei. A idolatria surge muitas vezes em resposta ao medo. O medo de perder seu cargo, o medo de não conquistar o alvo que o rei tinha para ele, de lhe dar um cargo ainda maior no governo, o medo de morrer. Daniel poderia até pensar: que são 30 dias? Aquilo que já conquistamos, como o sucesso e a reputação, por exemplo, muitas vezes se torna ídolo para nós e o sentimento de perda nos faz ceder. Não podemos jurar fidelidade a uma ideologia, a um homem, a um partido político e até mesmo a uma nação. Só adoramos e nos rendemos a Deus. Assim como Daniel,
Precisamos resistir à idolatria de nós mesmos, do nosso sucesso, dinheiro, bens, pessoas e ideias. A vida de Daniel era tão ligada à sua adoração a Deus que seus inimigos viram que eles só conseguiriam vencê-lo se o fizessem pecar diretamente contra Deus. É aí que e aí que nos revela um terceiro princípio fundamental na vida de Daniel: a confiança na soberania de Deus. Foi a confiança plena em Deus que fortaleceu Daniel a viver uma vida de excelência e resistência. Daniel foi fiel e zeloso em tudo ao rei, até o momento em que essa fidelidade mexeu com seus valores essenciais e sua fé. Foi aí que, sem vacilar, deixou a fidelidade ao rei e ao sistema em troca de um princípio maior. No seu momento de crise, a confiança na soberania de Deus levou Daniel à sua primeira ação: orar. Essa deve ser nossa atitude também. Devemos orar antes de agir. Devemos refletir naquilo que Deus tem para nós. Ver se o reino de Deus realmente está em primeiro lugar, se os valores desse reino estão em evidência. A oração, a adoração e a contrição nos levam a confiar que Deus pode fazer um milagre imediato ou nos capacitar a enfrentar a dor. Assim, depois da oração, da adoração e gratidão, tomamos nossa decisão. Existem provações que teremos que passar. Nada pode impedir. Daniel, mesmo sendo amigo do rei Dário, foi pego em oração ao Deus de Israel e, como consequência, jogado em uma cova com leões famintos. Nem o rei conseguiu salvar Daniel daquele decreto. A vida de excelência de Daniel fez o rei buscar todos os meios para salvá-lo, mas não encontrou. Existem momentos que Deus não nos livra da provação, mas Ele, em sua soberania, nos capacita a passar por ela, minuto a minuto, hora a hora, dia após dia. Daniel não foi liberto da cova dos leões e agora teria que passar uma noite inteira com os rugidos, faros, olhos e garras em sua direção, minuto a minuto, exercitando sua confiança em Deus. Quantas vezes precisamos enfrentar os leões e as horas não passam? Os dias não chegam ao fim, a prova não vai embora, o deserto não acaba. Quantas noites você já lutou contra uma enfermidade, contra a insegurança de saber como está ou como será o dia de amanhã, contra um pecado, uma compulsão? São nestes momentos que precisamos reafirmar ainda mais nossa confiança no Senhor e saber que o dia vai amanhecer e o Senhor trará livramento. O que cabe a nós é nos mantermos fiéis, vivendo com excelência e resistindo a todo tipo de ídolo que nos é oferecido. Cabe a nós cuidarmos do nosso testemunho acima de tudo, buscarmos excelência no relacionamento com nossa família, excelência no que fazemos. Cabe a nós honrarmos a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel foi aquele que viu a Babilônia cair. Daniel foi promovido no reino de Ciro e também no reino de seu sucessor, Dario, o persa. Deus honra aqueles que o honram. Deus é quem exalta e quem também humilha. Mais do que Daniel, o nome de Deus é o que foi proclamado e exaltado em todo o império medo-persa. Nossa vida deve carregar tamanho testemunho que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nossa resistência às idolatrias pessoais deve ser tão engajada que proclama a soberania em um só nome: Jesus. Assim, os homens, mesmo sem querer, dirão como o rei Dario disse: Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças nós te damos, porque temos a convicção e a certeza que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, falado conosco, mas o posicionamento, a ação, a mudança, o reconhecimento, a confissão, a prostração e a atitude são nossas, Pai. Somos nós que temos que reagir diante de tudo. Por isso entregamos as nossas primícias, entregamos essas primeiras horas, entregamos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer e a sua vontade.
Pai, faça conforme o Senhor planejou e conforme o Senhor tem, mas ensina-nos, quebra, Pai, desde já todo tipo de orgulho para nós podermos aprender e com este aprendizado poder, Senhor, levar a sua presença, a sua verdade, a sua graça em todos os lugares que nós formos. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Graças nós te damos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.